Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo uma súmula interessante, uma súmula processual, que é a súmula 293 do TST. Ela fala o seguinte: adicional de insalubridade, causa de pedir, agente nocivo diverso do apontado na inicial. A verificação mediante perícia de prestação de serviços em condições nocivas, considerado o agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade. Qual a ideia aqui? A ideia é a seguinte: o trabalhador ingressa em juízo, uma reclamação trabalhista, e postula a condenação do seu empregador ao pagamento do adicional de insalubridade. Ele faz esse pedido. E como causa de pedir, qual vai ser a causa de pedir do adicional de insalubridade? É claro que vai ser o trabalho em condições insalubres. Essa que é a causa de pedir, esse que é o fato, né? Então a causa de pedir nada mais é do que o fato jurídico. Esse é um tema que é um tema bem rico em processo, é um tema que eu aprofundo bastante no meu curso lá de Direito Processual, né? Tanto no livro quanto no curso na Hotmart. E aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso com mais detalhe, tá? Mas aqui é o seguinte: o fato jurídico vai ser aquele acontecimento que é capaz de gerar o efeito jurídico que a parte pretende. Aqui, no caso, o efeito que se pretende é a condenação ao adicional de insalubridade, o direito de receber o adicional de insalubridade. E o fato vai ser o trabalho em condições insalubres. Aqui o TST ele estava diante de uma encruzilhada, tá? Eu posso dizer assim: o TST ele podia seguir um caminho mais rigoroso ou podia seguir um caminho mais, digamos, mais complacente, um caminho menos rígido, um caminho mais solto, tá? Por quê? Porque é o seguinte: o TST poderia até ter interpretado essa questão de que o trabalho em condições insalubres envolveria uma situação insalubre específica. Por quê? Porque trabalho insalubre, a gente sabe que pode ser por agentes físicos, como frio, calor, agentes químicos, como por exemplo uma substância química que possa ser danosa à saúde, nociva à saúde, agentes biológicos, né? Fungos, bactérias, parasitas, infecções, né, contato com animais ou com seres humanos que possam gerar algum tipo de doença, né? Então perceba, eu tenho uma infinidade aqui de agentes físicos, químicos e biológicos que podem gerar a insalubridade, podem gerar, portanto, o direito ao adicional de insalubridade. O TST ele poderia até ter ido numa linha mais rigorosa, mais rígida, e ter dito: não, se o sujeito indica determinado agente, ele fala: olha, a substância era, sei lá, era um cianeto de não sei o que, era uma substância específica ali. E aí se chega na perícia, né, e aí se observa que a substância não era aquela, mas era uma outra substância, ou até mesmo outro agente, um agente biológico, né? A parte indica um agente químico e o perito conclui que não tem um agente químico, mas tem um agente físico, tem um agente biológico, ou vice-versa, né? Até se poderia caminhar para um entendimento mais rigoroso, mas me parece que não seria realmente o entendimento mais correto, o entendimento ideal. Por quê? Porque o TST aqui partiu de uma ótica daquilo que geralmente acontece, que é o seguinte: olha, a insalubridade, assim como a periculosidade, ela exige, ela pressupõe, né, por força do artigo 195, parágrafo 2º da CLT, que se faça uma perícia técnica, prova técnica. Por que tem que se fazer prova técnica? Justamente porque é uma situação que exige um conhecimento científico. Você tem que ter uma pessoa entendida, um perito, um cara que estudou aquilo, que estudou medicina do trabalho, que estudou engenharia do trabalho, que saiba, né, que consiga verificar ali qual é a situação do ambiente de trabalho. Né? É uma situação muito técnica. Isso quer dizer o seguinte: a maioria da população, não só brasileira, mas mundial, não vai saber identificar, muitas vezes, com precisão, qual agente de insalubridade, qual agente físico, químico ou biológico. Né? A pessoa até sabe que é um ambiente insalubre, mas ela não consegue apontar especificamente, detalhadamente, com precisão, qual é aquele agente, qual é aquela substância. Às vezes a pessoa não sabe dizer isso. Né? Não só o trabalhador, mas o advogado pode não saber, o juiz pode não saber, as pessoas em geral não vão saber. E aí, portanto, é por isso que é só o perito que vai dizer. Então, portanto, me parece que andou muito bem o TST aqui nessa súmula, quando define: olha, na verdade, o que importa é que haja o pedido de adicional de insalubridade, né, e o fato jurídico, a causa de pedir, vai ser o trabalho em condições insalubres. A identificação precisa de qual o agente insalubre vai ser feita pelo perito, tá? Vai ser feita pelo perito. E isso, portanto, não vai prejudicar, não vai fazer com que seja um julgamento, por exemplo, extra petita,
um julgamento ultra petita, ou seja, o juiz não vai estar julgando fora do pedido ou além do pedido, caso ele reconheça um agente insalubre diferente daquele que foi indicado na petição inicial, tá? Porque matéria técnica, portanto, que é o perito que vai dizer. É claro que se na petição inicial for indicado determinado agente, indicou a substância tal, aí chega o perito e o perito fala que é outra substância, é claro que isso vai gerar um contraditório específico. É importante, né? Por isso que é importante que o juiz sempre conceda, claro, vista às partes, intime as partes, para que tenham vista, para que possam se manifestar e verificar o laudo pericial e se manifestar com relação àquilo dali. Né? E eventualmente, num caso como esse, até pode ser comum que surja a necessidade de algum esclarecimento, que o perito tenha que esclarecer algum ponto. Né? Por quê? Porque a parte foi, entre aspas, surpreendida ali com um agente insalubre que ela não sabia, ou pelo menos que não era indicado na petição inicial. Tá certo? Então é claro que nesses casos vai ter que existir um cuidado, digamos assim, redobrado com o contraditório, tá? Para que haja um contraditório bem efetivo com relação a essa questão. Mas o fato é, não é decisão fora do pedido, tá? E só para fechar aqui é o seguinte, né? Lembrar que o juiz, né, o princípio da inércia da jurisdição, que é um princípio que rege o direito processual civil e do trabalho, o princípio da inércia da jurisdição é um princípio que vincula tanto com relação ao pedido, quanto com relação à causa de pedir. Tá? Isso quer dizer que o juiz está vinculado ao que a parte pede e o fato jurídico que a parte indica como fundamento. Tá? Então, tanto o pedido como a causa de pedir, eles são limitados aí pela inércia da jurisdição. O juiz não pode julgar fora do pedido e o juiz não pode julgar fora da causa de pedir. Tá? Mas de acordo com a súmula 293, a indicação do agente insalubre, mesmo que o juiz julgue com base em outro agente insalubre que o perito apontou, né, diferente daquele agente insalubre que a petição inicial apontou, isso não está fugindo da causa de pedir, porque a causa de pedir é uma só: trabalho em condições insalubres. Maravilha, minha gente? Então tá, fico por aqui então, me despeço, até o próximo vídeo, um abraço.